Não é uma boa ideia comprar trufas ou docinhos de um completo desconhecido na rua. Pior ainda é ir buscar doces no Halloween. Lâminas de barbear, alucinógenos, venenos de rato e coisas do tipo já foram encontradas em doces propositalmente esperando que garotos e garotas inocentes os devorassem. É claro que existem alguns incidentes isolados que tornam o mito do doce contaminado um enorme exagero, mas o que aconteceu no Halloween de 2009, quando eu tinha apenas 14 anos, saiu completamente desse padrão. Nessa idade, eu já estava a um passo de ser taxado velho demais para sair pelas ruas pegando doces. Então, quis fazer daquela noite a melhor de todos os tempos. Passei semanas elaborando uma fantasia à altura do que imaginava ser a mais assustadora. E no fim, consegui me tornar um zumbi com vísceras expostas, garras e uma peça no peito que jorrava sangue falso ao apertar um botão. Por experiência própria, aprendi que quanto mais detalhada sua fantasia, mais doces você recebe. Então, meu planejamento era de bater em todas as casas que pudesse. Com isso, definitivamente ia fazer uma noite inesquecível. E foi, mas não pelas razões que eu esperava. Não sei dizer de qual casa recebi. Isso é algo que sempre me incomodou. Meu saco de doces estava tão cheio depois de ter visitado várias casas que tudo era apenas um amontoado de açúcar. No final da noite, comecei a separar tudo o que havia conseguido em pilhas. Um pequeno monte de barras de chocolate, algumas balas de goma, dezenas de pirulitos e muito mais. Então, ao mexer na pilha de doces, que ainda não estava separada, encontrei algo incomum. Parecia uma barra de chocolate que eu nunca tinha visto antes. A embalagem era de uma coloração amarelo esverdeado, com um desenho animado mostrando um polegar para cima. A etiqueta estava em algum outro idioma, e os símbolos não correspondiam a nenhuma letra que eu reconhecia. Abri a embalagem, curioso para ver o que havia dentro. Parecia que meu palpite inicial estava certo. Afinal, era uma barra de chocolate, e ainda tinha pequenas bolinhas brancas em sua superfície, igual aqueles doces com pedaços de nozes. Dei uma mordida e fiquei surpreso ao descobrir que aquele doce era absolutamente delicioso. Até hoje, acho que foi o melhor chocolate que já comi em toda a minha vida. Assim que engoli tudo em cerca de 30 segundos, joguei a embalagem de lado e procurei por mais na pilha de doces restantes. Mas não encontrei nenhum mais igual. Pensei em levar a embalagem para a escola e perguntar se mais alguém teve a sorte de receber aquele chocolate. Depois de terminar de separar os doces e comer mais alguns, finalmente fui dormir, com o estômago cheio e o coração feliz por ter feito daquela noite a mais inesquecível. Na manhã seguinte, durante o recreio, perguntei a quase toda a escola sobre o chocolate, mas só encontrei outras 3 pessoas que haviam ganhado um único igual ao que eu procurava, e como eu, imediatamente devoraram tudo. Ainda me lembro dos nomes deles: Jeremy, um garoto magricela de óculos da minha aula de química; Ashley, uma garota de cabelo azul que eu conhecia de vista, mas nunca conversado; e Lee, um atleta com quem eu tinha aula de matemática. Todos concordaram que era de longe o melhor chocolate que já haviam comido e também esperavam encontrar mais. No entanto, parecia que terminava ali. Nenhum deles se lembrava de qual casa tinha pegado aquele doce. Então, durante um bom tempo, fiquei triste, mas depois de algumas semanas, acabei me esquecendo sobre o assunto. Certa manhã, acordei com muita sede. Parecia que eu não bebia água há dias, então imediatamente me levantei para pegar água. Normalmente, no café da manhã, eu tomava leite ou suco de laranja, mas naquele dia
decidi que tomaria apenas um copo grande de água, e depois outro, e outro. Depois de 3 copos, finalmente fiquei satisfeito. Minha mãe me olhou confusa e perguntou sorrindo se eu estava desidratado. Balancei a cabeça um pouco envergonhado. Naquele dia, durante a aula de química, nosso professor anunciou que sexta-feira teria uma visita de campo no lago da cidade, onde um biólogo falaria sobre o ecossistema nativo e o impacto ambiental da poluição. Não era algo obrigatório, mas os alunos que escrevessem um trabalho sobre isso ganhariam pontos extras. A professora disse que quem quisesse ir deveria levantar a mão. E instantaneamente, me peguei levantando a minha. Jeremy também, e detectei um leve indício de confusão em seu rosto. Eu também me senti um pouco confuso, afinal nunca tive interesse nesses tipos de passeios, sem falar que não precisava de pontos extras. Mas algo sobre a visita de campo parecia me chamar a atenção. O resto da semana passou lentamente e eu me peguei pensando constantemente no lago, em suas águas frescas ondulando suavemente na brisa. Todas as manhãs eu acordava com mais sede do que a anterior, até que minha mãe começou a ficar preocupada e me sugeriu que comprasse uma daquelas enormes garrafas de água que os atletas usam. E só então notei que Jeremy e Ashley também haviam comprado. Lee já tinha uma, mas notei que ele bebia com mais frequência que o normal. Finalmente a sexta-feira chegou e o pequeno número de alunos que iam para o lago entrou no ônibus escolar. Não pude deixar de notar que Lee e Ashley estavam vindo também, mas rapidamente me distraí com o pensamento do lago. Eu nunca tinha gostado de água. Era divertido ir à piscina de vez em quando, claro, mas nunca fui obcecado por isso. No entanto, tudo que eu conseguia pensar durante a viagem de ônibus até o lago era como seria bom mergulhar em sua água cintilante até o fundo e ficar lá, cercado de peixes. Quando finalmente chegamos, o biólogo nos fez sentar na grama, contou sobre os níveis de pH, mostrou um sapo empalhado com diversas pernas e mostrou fotos de alguns dos lixos que ele havia encontrado na beira da água. Todo aquele papo de escola. Eu não estava prestando atenção sequer a uma palavra dele. Durante todo o tempo, estava apenas olhando para o lago, hipnotizado com suas ondas suaves e pensando em como seria bom sentir na minha pele, na minha boca. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, fiquei de pé, caminhei em direção ao lago. Podia ouvir ao longe os professores gritando meu nome para que voltasse e alguns dos outros alunos murmurando em confusão, mas eu não estava focado nisso. Era apenas um ruído de fundo. Os sons do lago encheram meus ouvidos. Então fiquei vagamente ciente de que não estava sozinho na marcha em direção à água, pois Jeremy, Ashley e Lee estavam todos andando junto comigo, igualmente hipnotizados. Senti meus tênis afundarem na água fria enquanto continuávamos andando. A água subiu até meus joelhos, depois minhas coxas, minha cintura, meu peito, meu pescoço e finalmente minha cabeça estava totalmente submersa. Então eu olhei para a escuridão, nem mesmo tentando segurar minha respiração enquanto inalava a água do lago. Do nada me veio a súbita percepção do que estava acontecendo. Era como se eu fosse uma marionete cujas cordas fossem cortadas de repente. Em questão de segundos fiquei plenamente consciente do fato de que estava me afogando. Então veio a dor. Eu podia sentir-se contorcendo sob minha pele, uma dor ardente como agulhas saindo de dentro da minha carne. Olhei para baixo e vi vermes longos e pálidos saindo da minha pele como toupeiras cavando a terra. Tentei gritar, mas minha boca se encheu de água quando um deles se contorceu debaixo da minha pálpebra.
Dezenas deles, talvez centenas, todos se contorcendo enquanto se desenterravam da minha carne. A dor era insuportável e minha visão começou a escurecer, enquanto desmaiei em uma combinação de agonia, terror e falta de oxigênio. Acordei no hospital, me sentindo cansado, mas felizmente sem sede. Quando meus pais perceberam que eu estava acordado, minha mãe me sufocou com abraços e beijos enquanto meu pai começou a soluçar de alívio. Perguntei sobre os outros, os 3 alunos que entraram no lago comigo, mas eles disseram que só houve tempo para resgatar um de nós. Os médicos não souberam explicar as perfurações em todo o meu corpo, mas disseram que não era nada muito grave e que iria me recuperar com alguns analgésicos e antibióticos. Não contei a eles sobre os vermes, afinal sabia que não acreditariam de qualquer maneira. Durante semanas, tive que fazer sessões de terapia e tomei alguns antidepressivos, porque aparentemente as autoridades inventaram uma história sobre um pacto entre Jeremy, Ashley, Lee e eu, mas era tudo bobagem. Eu não estava deprimido, pelo menos não antes disso acontecer. Fiz uma pesquisa nesse meio tempo, tentando descobrir o que de fato tinha acontecido, e o que encontrei foi surpreendente. Existe um filo de vermes chamado nematomorfa, também conhecido como vermes de crina de cavalo. Eles normalmente infectam insetos, crescendo dentro deles e controlando seu sistema nervoso central para fazê-los pular na água e se afogar. Uma vez que o hospedeiro salta para a água, o verme abre caminho para fora do hospedeiro, continuando sua vida aquática para encontrar um companheiro e botar milhares de novos ovos. Existem alguns casos de infecção acidental de humanos, mas não há evidências registradas de que eles tenham manipulado um mamífero da mesma forma que manipulam insetos. Eu também descobri que algumas semanas após o Halloween, todos os anos, há um aumento na morte de crianças por afogamento. Não é o suficiente para ser notado pela maioria das pessoas. Então eu vou dizer a você novamente: se encontrar uma barra de chocolate amarelo esverdeado com escrita em um idioma que nunca viu antes, não coma em hipótese alguma. Até a próxima. Obrigado.